aqui conosco ele, Dr. Eduardo Franca, que faz parte do grupo da Endovídeo. Eduardo, mais uma vez, seja bem-vindo à Estação Saúde e as suas considerações ao nosso público. Bom, Júnior, é realmente um prazer estar aqui novamente, tendo a oportunidade de esclarecer a população como um todo aspectos da gastroenterologia contemporânea e do que a gente pode deixar como mensagem acrescentada de informação. Pois é, para nós que fazemos o Estação Saúde, a TV Master do Grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Olha só, já existe uma tendência de 1 a cada 2 brasileiros apresentar o excesso de peso. E você, se enquadra dentro desse grupo também? Inclusive, a realidade do Brasil já é essa, ou seja, a seleção de pessoas com mais acesso a uma oferta de comida rica em gordura, açúcar, inclusive refrigerante. E aí nós vamos ter uma seleção de pessoas com obesidade. E vamos conversar um pouco sobre isso, quais as soluções, né, quais são as doenças associadas, inclusive uma tecnologia chamada balão intragástrico. O meu caro colega Eduardo Franca, como o assunto, o foco inicial é a questão da obesidade, quais são as soluções, no caso, a curto, médio e longo prazo? Bom, Júnior, a obesidade realmente é uma endemia no mundo. O Brasil tem sido atingido cada vez mais por essa entidade, essa patologia e, sem dúvida nenhuma, a principal abordagem, eu diria considerada como mais efetiva, é a mudança conceitual da relação do ser humano com a alimentação. Então, os princípios básicos do que é a alimentação e como ela deve ser manuseada é, eu diria, a principal arma, a arma fundamental na abordagem dessa doença. Balão intragástrico. O que vem a ser isso aí? Júnior, na verdade, isso não é uma técnica nova. Nós já trabalhamos com o balão intragástrico e com a obesidade propriamente há mais de uma década. Caracteriza-se por implante de uma prótese por via endoscópica, ou seja, inserida através da boca, acompanhada sob visão de um aparelho de endoscopia. Essa prótese ela é insuflada na câmara, no estômago propriamente, é ajustada ao tamanho de cada estômago, ou seja, cada indivíduo tem um volume adequado, é insuflada com solução com soro fisiológico e azul de metileno, e após essa insuflação é desconectada e permanece no estômago por 6 meses. Os principais efeitos desse balão são basicamente ocupar um espaço considerável no estômago, e aí a câmara gástrica vai trabalhar com um volume de alimentação bem menor e vai gerar alguns efeitos neurohormonais. Então, a liberação de alguns hormônios, como grelina, leptina, que vão gerar uma sensação de saciedade bem mais precoce e, de maneira geral, a gente diria que vai gerar uma reeducação alimentar. O paciente vai se acostumar com um novo modelo alimentar, com sensação de saciedade muito mais precoce e com uma perda de peso expressiva. Em relação aos pacientes, né? Quais os pacientes, no caso, destinados ao uso desse balão? Bom, o ganho de peso no organismo ele é classificado em graus de obesidade. Começa-se com sobrepeso e atinge-se a obesidade grau 1, 2, 3 ou 4. O balão inicialmente foi criado para pacientes ou superobesos, onde a própria cirurgia bariátrica, do qual eu faço parte de uma equipe, era uma arma pré-cirurgia. Então, implantava-se um balão, esse superobeso perdia algum peso e assim reduzia o seu risco cirúrgico. Também foi contemplado para aqueles pacientes que têm uma necessidade premente de perder peso, mas a cirurgia não era uma opção. Então, são pacientes com obesidade grau 1 ou grau 2, em que o implante do balão não é tão agressivo, não é mutilante propriamente como uma cirurgia, mas é considerado efetivo quando bem manuseado. Então, seria para os pacientes com obesidade grau 1 e 2, ou os pacientes com obesidade ou superobesidade. Recentemente, o Ministério da Saúde ampliou para pacientes com sobrepeso, mas essa eu diria, uma indicação muito criteriosa e que a gente ainda não se sente tão à vontade em indicar. Ok, estamos aqui hoje com ele, Dr. Eduardo Franca, que faz parte do grupo da Endovídeo. O telefone da Endovídeo é o 3222-4990. Inclusive, agradecer ao pessoal da Endovídeo por ter liberado o colega para falar um pouco sobre esse balão intragástrico. Agora, Eduardo, estamos nos minutos finais do primeiro bloco. Em relação aos cuidados, no caso de o que é que deve tomar, quais são antes desse procedimento, que cuidado deve ter?
Bem, por se tratar de um paciente obeso, uma avaliação minuciosa das doenças associadas, desde os distúrbios respiratórios, como a apneia, doenças cardiovasculares, a hipertensão e as próprias doenças cardíacas, é importante averiguar se esse paciente tem doenças próprias do estômago, como gastrite, que está fortemente relacionada a maus hábitos alimentares, ou doença do refluxo, e fazer uma seleção para o momento adequado, não só se é este o paciente, mas se ele está no momento ideal para implante. Do ponto de vista de acompanhamento, é importante frisar que a obesidade é uma doença crônica, e nenhum método, nem a cirurgia, nem os acompanhamentos clínicos, nem o balão, vai ser resolutivo se o paciente não mudar do ponto de vista de comportamento. Eu sempre friso que qualquer método de abordagem, por mais radical que seja, vai ter o seu período de lua de mel, e se o paciente somente utilizar este recurso e não agregar fatores outros, como uma equipe multidisciplinar, sem dúvida nenhuma ele vai estar fadado a um insucesso a médio prazo. Ok, creio inclusive que durante essa resposta ele colocou algumas contraindicações que depois eu vou querer que ele reforce. Mas o que muda assim, no dia a dia, para quem usa esse balão, né, no dia a dia da pessoa, o que vai mudar? Bem, Júnior, fora algumas restrições alimentares que vão evoluindo ao longo dos meses. Então, o primeiro mês você tem uma restrição de volume bem considerável. À medida que você vai perdendo peso, a própria diminuição da pressão dentro do abdômen favorece a um hábito alimentar mais volumoso, mais generoso, mas limitação absolutamente nenhuma, a não ser a necessidade basal de usar um protetor do estômago e das visitas periódicas à equipe. Mas o paciente está livre para atividades físicas, para desempenhar qualquer tipo de função de trabalho, não está exposto a risco de um impacto sobre o balão ou coisas dessa natureza. Eu queria só, para encerrar mesmo, o que você reforçasse no caso, as contraindicações, se existem e quais são elas nesse caso? Bem, as contraindicações, existem as contraindicações reais e absolutas e as relativas. As contraindicações reais são os pacientes que têm algum distúrbio anatômico do estômago, do esôfago, que não permite, ou que o próprio balão vai agravar o sintoma desse paciente, no caso, hérnia de hiato de grande proporção. Distúrbios outros, como úlceras do estômago, ou medicações que são consideradas como irritantes do estômago, no caso, anti-inflamatórios, pacientes com artrites ou doenças outras que carecem do uso regular dessas medicações, o uso de anticoagulantes e distúrbios relacionados à parte obstrutiva, onde envolvam um risco maior ao submeter esse paciente à anestesia geral. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui com mais um programa Estação Saúde.